dia a todos, queridos. Tudo bem com você? Glória a Deus. Comigo também está tudo em ordem. Quero, nessa manhã, falar da palavra de Deus, que é algo tão poderoso nas nossas vidas, né? Na semana passada eu falei sobre o que mesmo que eu falei a semana passada? Prioridades. Quando nós entendemos as prioridades de Deus na nossa vida, nós aprendemos a fazer boas escolhas. É o que vem primeiro, é o que vem em primeiro lugar, né? E Mateus capítulo 6, verso 33, depois do sermão do monte está praticamente terminado, Jesus ele traz uma pérola, ele traz um ensinamento que é muito precioso. Ele fala: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E por que nós precisamos entender isso? Porque nós perdemos a capacidade de decidir bem. Quando o homem pecou, ele passou a decidir por aquilo que ele sentia. O sentimento passou a ser o carro-chefe das decisões. Caim sentiu ciúmes, inveja do seu irmão. O que ele fez? Matou o seu irmão, né? Então, como é importante nós entendermos prioridades. Quando eu entendo prioridade, eu coloco as coisas no seu devido lugar, né? E a partir de Cristo, todas as coisas são acrescentadas. A palavra fala que se Deus nos deu Cristo, juntamente com Ele, não nos dará todas as outras coisas? Sim, né? Mas Cristo em primeiro lugar. E depois, em Cristo, a sua vida em Cristo, se relacionando com o Senhor, Ele vai colocar em ordem todas as suas prioridades. Por isso é muito importante nós trabalharmos isso. E hoje eu quero falar um assunto que está ligado a isso. Uma vez que eu entendo o que é prioridade, o que vem primeiro na minha vida, uma vez que eu entendo que eu tenho promessas, que Deus me faz promessas, agora eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus para isso se cumprir na minha vida. Toda promessa, ela passa por um processo, né? Quando a mulher recebe o diagnóstico que ela a boa notícia é que ela está grávida, a partir daí passa a acontecer o quê? Um processo de transformação. Toda promessa, ela vai te levar a um processo de transformação. Fala comigo, toda promessa de Deus vai me levar a um processo de transformação. O corpo da mulher muda, tudo é diferente. Até mesmo ela passa a ficar mais sensível, tudo muda, porque ela recebeu uma promessa. E essa promessa vai levar ela a um processo de transformação. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Amém? E eu quero apresentar essa palavra, eu coloquei o título nela assim: aprendendo a esperar com uma atitude vitoriosa. Na vida, hoje, eu e você, nós estamos esperando por alguma coisa. Então, viver é passar pelo processo da espera. Porém, a atitude, a maneira de como eu vou esperar, isso vai determinar uma atitude vitoriosa ou não. O que é uma atitude? Uma atitude, ela é desenvolvida por ações. Você é quem você é hoje por repetição. Fala repetição. Atitudes repetitivas traz em você características. Essa característica começa a fazer parte da sua vida. E características repetitivas vai colocar em você uma característica de caráter. Uma vez que o caráter é formado, a minha e a sua atitude, ela se torna uma atitude condicionada. Querendo ou não, nós fazemos aquilo que está impregnado, aquilo que está dentro de nós.
Importante nós entendermos isso. Por que está falando isso? Porque a partir daí desenrola essa palavra. É necessário trabalhar a atitude. Olha só o que fala Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Vou repetir. Regozijai-vos, sede pacientes na oração perseverante. Você vê que tudo é um processo. No reino não existe nada overnight. Tudo que Deus faz, Ele faz através de processos. Ele enviou Jesus. Jesus é Deus. Nasceu como homem e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, Deus, não podia já começar logo de cara o ministério dele. Com 20 anos ele não podia começar o ministério dele? Podia ou não podia? Ia ganhar mais tempo, né? Mas ele teve que aprender a esperar o tempo do Pai. 30 anos. O Deus encarnado teve que esperar, teve que passar pelos processos para aprender a chegar o tempo correto. Ele teve que aprender a ter uma atitude vitoriosa. Está falando de Deus, é exatamente isso. Exatamente isso. Que nós precisamos entender. A espera vai fazer parte da minha e da sua vida até que Jesus volte. Aprender a como eu vou me comportar nessa espera é que vai determinar a minha vida vitoriosa aqui nessa terra. Deus tem vitória para nós. Por isso é um princípio tão importante. Abraão, o pai da fé, com 75 anos, Deus falou para ele assim: sai da tua terra, vou te levar para um lugar diferente, vou te abençoar. Abraão saiu e Deus falou assim: vou fazer de você uma grande nação. Só que Abraão não sabia que ele tinha que passar pelo processo da espera. Aí Deus volta e reafirma a promessa para Abraão. E Abraão fala assim: como é que eu vou ser uma grande nação se eu não tenho nem filhos? Se eu não tenho descendência? Aí vai Sara tentar dar um jeito na situação. Vai o homem tentar dar um jeito na espera. Aí Sara oferece a serva Agar. E a gente sabe da história. Isso tudo só gera conflito e confusão. Quando eu não aprendo a esperar o tempo de Deus, quando eu não aprendo esse princípio tão importante, as minhas atitudes podem gerar muitos conflitos. E foi o que aconteceu com Abraão. Até no momento que Deus falou assim: agora vai se cumprir a promessa. E Sara escuta, Sara já muito idosa, dá risada. Né? Fala: agora que você vai querer cumprir a tua promessa sobre minha vida, agora que já não há mais esperança no meu corpo, agora que já não há mais esperança em mim. E ela dá risada. E Deus fala assim: o nome do menino vai ser Isaac. Sabe o que significa Isaac? Sorriso. Porque toda vez que você chamar o nome do menino, você vai lembrar que é promessa de Deus na tua vida. Né? Porque para Deus não há impossível. Não há impossível. Quando Deus determina, é necessário nós passarmos por esses processos. Romanos 12:2, a parte A fala assim: regozijai-vos na esperança. Regozijar no grego é chairo, sinônimo de eufraíno, que quer dizer vibrar. O que você faz quando o teu time de futebol faz um gol? Tá ligado, não? Hã? Eu vejo assim um movimento, o pessoal chega a coçar a cabeça. Fez o gol. Ninguém te segura no sofá, né? Dá volta na casa. A mulher fala assim: tá maluco, homem? Não, meu time fez um gol. Assim, bem, para você entender. Alegre-se sobremaneira.
entrar em êxtase. Você já viu um torcedor entrando em êxtase? Não. Sentir-se bem. Meu time ganhou, rapaz. Segunda-feira todo mundo tem que me aturar, né? Se fica um cara alegre, um cara diferente. Por quê? Porque o time de futebol ganhou no domingo, na segunda-feira ninguém te aguenta no trabalho. Certo? É mais ou menos isso que eu estou falando. Estar saudável, ter saúde. Elas têm em comum um verbete que se chama eufrosune. Sabe o que é eufrosune? Alegremente. Mente alegre. A mente de Cristo. É isso que a palavra está nos ensinando. Essa deve ser a nossa atitude, quando nós passamos pela espera. Todos nós aqui, eu já falei, estamos esperando por alguma coisa. Como eu vou esperar? A minha atitude na espera vai determinar a minha vitória. Vai determinar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Você fala assim, mas é a atitude ou é Deus que vai fazer? Deus já fez. A atitude acelera ou atrasa o processo de Deus. Deus tirou um povo do Egito para levar para Canaã e fez um caminho um pouco mais longo para desviar ele dos inimigos. Só que o povo não entendia o processo da espera e passou 40 anos dando volta no deserto, 40 anos dando volta no deserto, 40 anos dando volta no deserto, por quê? Porque não entenderam que a espera era um processo de descontaminação para eles conquistarem Canaã. Josué e Caleb falaram assim, não, a nossa atitude vai ser uma atitude diferente, mesmo que eu vou ter que esperar 40 anos, mas o meu coração vai estar cheio de esperança, porque eu sei que um dia eu vou conquistar essa terra. A espera é muito importante na nossa vida, muito importante na nossa vida. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a parte B, fala assim, nós, porém, temos ou já recebemos a mente de Cristo. Aí se fala assim, eu já tenho a mente de Cristo, por que eu não sei esperar? Porque tudo é um processo onde nós vamos trabalhar em nós. Quando, essa semana eu uso um programa que se chama Pages para fazer as mensagens. Aí eu estava fazendo copy-paste, não estava dando copy-paste. Copy-paste, não estava dando copy-paste. Aí eu falei, filho, por que o programa eu não estou conseguindo fazer copy-paste? Ele falou assim, update, papai. Eu falei, mas você não vai nem chegar perto para ver, né, fazer um diagnóstico do problema. Update, papai. Você já recebeu a mente de Cristo, mas você precisa update a tua mente. Eu preciso update a minha mente. Para quê? Para que eu possa pensar, para que eu possa agir como ele agiu nas lutas. Como Cristo agiu quando passou pelo processo da espera. É isso que nós queremos entender nessa manhã. Quero trabalhar, primeiramente, em 3 verdades bíblicas, para alicerçar a palavra que eu vou aplicar depois no final. A primeira delas, Deus tem um propósito para você. Segunda, Deus ele está conosco. O Emanuel está contigo. A terceira, porque Ele está comigo, eu tenho esperança. A palavra esperança é uma boa expectativa. O que é uma boa expectativa? Aquilo que pensa o bem. Eu estou passando pelas dificuldades, mas eu sei que eu tenho uma boa expectativa me esperando ali na frente. Foi o que manteve Josué e Caleb com o coração vivo no deserto. Eu sei que o tempo que eu vou passar aqui, eu não sei, mas eu tenho uma boa expectativa, porque o meu Deus falou que um dia eu vou entrar naquela terra. Um dia eu vou conquistar Hebron. Sabe o que significa Hebron? É o monte de Deus. É o lugar onde Deus habita. Um dia eu vou chegar lá. E a primeira delas, Deus tem um propósito. Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança ou a expectativa do bem, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi, é um processo.
O que as tribulações elas produzem? Perseverança. Depois disso, uma experiência. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa conhecer o teu Deus. Como Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tive uma experiência contigo. Eu tive uma quedinha de amor e isso daí me derreteu o meu coração. Uma experiência com Deus. Você continua apaixonado por Jesus? Você continua apaixonado pelo Senhor? Você continua buscando o Senhor no meio das tribulações? Ou as tribulações têm afastado o povo de Deus? Hoje, nesse momento, a terra está vivendo uma tribulação. O que essa tribulação tem gerado em nós? Um afastamento por causa do cuidado? É necessário cuidado, sim. Mas também é necessário cuidado para não se afastar da presença de Deus. É necessário nós mantermos o nosso coração próximo ao Senhor. Tudo aquilo que é em excesso atrapalha. Muito cuidado atrapalha. E nós precisamos digerir isso no nosso coração, para que isso venha gerar uma experiência. A experiência é a esperança. Isso tudo, sabe, essa crise toda, vai passar. Vai passar. Quando a vacina chegar, eu não sei. Mas desde que o pecado entrou no homem, o mundo vive em crise. Tudo passa. Tudo passa. Porém, a soberana palavra do Senhor permanece. O que essa pandemia tem feito comigo e com você? Qual a atitude que nós estamos tendo no meio da crise? Porque é uma crise que nós estamos aqui com ela. Temos a ideia que somente seremos felizes quando os problemas acabarem. Você já escutou isso? Não. Vamos lá, irmão, mas não, deixa eu resolver esse problema. Falei, não, filho, vai fazendo com o problema. Por quê? Porque depois que passar esse, vem outro. Se você esperar tudo ficar bem, sabe quando a gente vai se mover? É justo. Sabe por que você é povo de Deus? Porque Ele está com nós. Ele te dá força a vencer as dificuldades. Ele te dá força a você romper aquilo que se apresenta diante do Senhor. Sempre que resolvemos um problema grande, resolvi um problema grande, resolvi o meu problema migratório, resolvi o meu problema tal, A, B, C e D. Tem alguns pequenos que nem tínhamos notado que já crescem do nosso lado. E quando a gente resolve o problema grande, o pequenininho puxa a tua calça e fala assim, I'm here. Falei, de você de novo? É. Sabe por quê? Porque a alegria verdadeira é desfrutar a vida apesar dos problemas. Fio, ô Davi, coloca essa frase para mim, por favor. A alegria está no primeiro ponto. A alegria verdadeira é desfrutar a vida apesar dos problemas. Encontrou? Existe uma ordem bíblica. É regozijar-se enquanto se espera a solução. O que a palavra nos ensina é que existe um propósito durante as tribulações. No futebol tem a pré-temporada. Essa pré-temporada é uma tribulação para muita gente. Porque ninguém gosta de fazer a pré-temporada. Cadê meu amigo Adinho? Está lá atrás? A pré-temporada é aquilo que te prepara para você fazer uma boa temporada. Por isso que se chama pré. Tem uma história da maratona, que toda segunda-feira pela manhã tem, que são 10 quilômetros. Aí o que eu via, né? As pessoas saíam e pegavam um atalho para cortar a maratona. Porque não queriam passar pela tribulação dos 10 quilômetros. O problema é que quem não faz maratona, quando começa a jogar, começa a ter lesão. Lesão muscular, lesão pode ser de todos os níveis. Por quê?
porque não preparou. A tribulação te prepara para você fazer uma boa caminhada na vida, porque ela fortalece o teu músculo espiritual. Fazer dieta, oh glória! Fazer dieta é uma tribulação. Quase que eu vou falar em línguas aqui agora. Tira a dieta, tira a dieta. Mas só que ela produz um resultado. As pessoas veem o resultado, mas não veem você com fome. A minha esposa falou assim, está com fome? Eu falei, filha, fazem 6 semanas. O problema é que às vezes é mais ou às vezes é menos, mas está aí. Você quer ficar fitness? Você quer ficar healthy? Você quer ficar bem? Passe pelo processo da tribulação, porque ela vai preparar você. Só que existe algo muito importante que nós queremos trabalhar agora. A tribulação produz algo. A palavra está ensinando que o sofrimento pode ser produtivo. Este é o entendimento que precisamos ter. O sofrimento produz algo. Quando não entendemos, tudo o que conseguimos extrair é amargura e frustração. Esse povo que ficou 40 anos no deserto, que não entenderam que aquele tempo era um tempo de preparação, a única coisa que eles extraíram daquele tempo era o quê? Foi o quê? Amargura e frustração. O sofrimento produz perseverança. Perseverança é sinônimo de algo que não muda. Mantém-se constante, confiável, que tem caráter. Então, veja que as tribulações produzem caráter. E é exatamente o caráter e não as circunstâncias que produzem alegria, regozijo, perseverança e esperança. Ah, está tudo bem, eu estou feliz. Isso é um engano. Porque no momento que não ficar bem, qual vai ser a minha e a tua atitude? Deus quer trabalhar conosco no caráter. Por quê? Porque o caráter vai te dar a capacidade de ter vida plena aqui nessa terra. É necessário permitir Deus trabalhar essa terra, as atitudes. O discípulo, ele entende uma coisa. Na caminhada, ele aprende uma coisa que é muito importante. Nós citamos Romanos 8, 28 de maneira errada às vezes. Porque o Romanos 8, 28, ele deve ser citado para alguém que anda debaixo do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Alguém que ama a Deus, alguém que deseja agradar o coração de Deus. Aí todas as coisas, elas cooperam para o bem dessa pessoa. Vamos falar isso de maneira personalizada? Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois amo a Deus, e eu sou chamado segundo o seu propósito. Uma vez que eu entendo o propósito, que eu entendo que Deus me chamou, foi Ele que me chamou, que Ele tem um propósito na minha vida. O que é um propósito? O propósito é viver debaixo, é você saber para onde você está indo. Isso é propósito. Propósito é saber para onde você está indo. A crise arrasta a todos aqueles que não têm propósito. Porque parece que na crise o propósito desfalece. Mas é na crise onde o propósito mais é forjado nas nossas vidas. Ande por propósito. Você sabe para onde você está indo? Eu sei para onde eu estou indo? Isso vai determinar a sua atitude na espera. Segundo, Ele está conosco, porque eu tenho um propósito, agora eu tenho a garantia da presença dEle. Romanos 5,11 fala assim, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando nós nos convertemos, nos tornamos amigos de Deus, e Ele promete cuidar de nós
em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Olha só que promessa linda. Isaías 43, 2. Fala assim: quando passares pelas águas, quem está falando eu serei contigo? O próprio Deus. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo da provação, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Alegria não é a ausência de sofrimento, mas é a presença de Deus aonde você está. Mesmo que você passe pelo processo da forja, do trabalhar de Deus na tua vida, mas se a presença de Deus estiver aí, é tudo o que nós precisamos. 3, uma vez que eu tenho propósito, uma vez que eu sei que Ele está comigo, sabe o que isso vai gerar? Fala esperança. Agora eu posso crer. Por isso que Josué e Caleb criam, por isso que Josué e Caleb continuavam crendo, porque ele fala assim: ei, se o Senhor se agradar de nós, se nós fizermos a vontade do Senhor, Ele vai estar conosco e nós iremos devorar os nossos inimigos como pão. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma expectativa boa. Quando isso vai acontecer? Quando Deus determinar que isso aconteça. Mas essa expectativa não pode ser roubada do teu e do meu coração. Não deixe ninguém roubar essa expectativa boa daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Não deixe circunstância, não deixe pessoas, não deixe ninguém extrair isso de você. Porque uma vez que a expectativa, a esperança é roubada, eu passo a andar por circunstâncias e não mais pelo propósito e não mais pela presença dEle. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Esta é a graça a qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Salmos 3:5, porque não passa de um momento a sua ira. É como um pai quando o filho apronta, né? Que os fios de cabelos que não existem, eles ficam de pé. Mas isso passa rápido. Por que passa rápido? Porque é o quê? Porque é filho. Amém? O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é Deus falando assim: mesmo que aconteça isso, eu quero dizer que a minha graça e o meu favor dura sobre a sua vida a vida inteira. Até você pode chorar uma noite. Ninguém está isento disso. Mas eu quero falar que a alegria virá pela manhã. Vamos desenvolver esse músculo que eu falei, que se chama atitude? O músculo cresce quando ele é submetido a crises. Quando você exercita o teu músculo, você submete ele a uma tribulação. Ele cresce através dos rompimentos vasculares. E depois de 48 horas, 72 horas, ele cresceu, ele fica são. Ele está pronto para você submeter a ele a mais uma crise, para ele crescer mais uma vez. Então, o que cresce é aquele que se submete e passa pela crise e aguenta o calor do fogo, porque ele cresce. E essa crise faz ele melhor. Foi o que aconteceu com José. Todas as crises na vida de José o fizeram um melhor homem. O fizeram um melhor administrador. Aquele menino enjoado, sabe o menino enjoado? Tinha a túnica do papai, diferenciada. Ele recebeu um sonho de Deus e falava para os irmãos assim: todos vocês vão se prostrar diante de mim. I'm the best. Quando ele chega diante de Faraó, que Faraó teve um sonho,
Faraó fala assim: eu sei que Deus usa a sua vida para interpretar sonhos. Ele fala assim: isso tudo, somente Ele pode fazer. Eu vou buscar o Senhor para ver o que Ele me fala, não tem nada a ver comigo não. Mudou ou não mudou esse homem? Aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a esperar o tempo de Deus. Aprendeu a entregar a vida nas mãos de Deus. Isso é o que faz você alguém consolidado na presença do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos exercitar, sabe o que é? Oração. Falar com o papai. Falar com o papai. Filipenses 4:6 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sabe o que é preocupação? É aquilo que te preocupa antes da ação. Você fica preocupado, pastor? Fico, claro. Quem tem problema tem preocupação, tem ansiedade. Acontece com você? Yeah. Acontece. Mas sabe qual que é o antídoto que a palavra está nos dando aqui? Pegue essa ansiedade, essa preocupação e leve até quem? Até Deus. Aprenda a entregar as tuas preocupações e as tuas ansiedades nas mãos de Deus. Ele não tem um propósito com você? Ele não está com você? Ele não tem dado uma esperança para você? Então aprenda. Eu preciso aprender, você precisa aprender que Deus vai fazer. A alegria começa quando levo a Deus as minhas necessidades. Oração é conversar com o Senhor. Súplica é abrir o coração. É quando você fala para Deus aquilo que está dentro do teu coração. Abacuque, quando ele chegou diante daquela circunstância tão complicada, ele fez isso. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver os grandes homens de Deus que fizeram uma grande obra, esse princípio muito bem aplicado. Na dificuldade, eles faziam o quê? Eles buscavam o Senhor. Para quê? Para escutar de Deus. Primeiramente, para mudar o coração deles. E depois, para escutar de Deus o que Deus queria fazer. Preocupação gera ansiedade. Falar com Deus através da oração remove a ansiedade e gera esperança. Jesus ensina: vinde a mim, todos os que estão cansados. Será que Jesus estava falando para uma multidão cansada e sobrecarregada? Você acha que Jesus fazia alguma coisa sem propósito? Ele estava falando para pessoas cansadas e sobrecarregadas. Ele fala assim: vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim. Eu vou tirar esse fardo pesado, esse jugo, e vou dar o meu, que é leve e é suave. E você vai aprender comigo, porque eu sou humilde e simples de coração. Isso tira a ansiedade e gera esperança ou não? Mas eu não tenho esse costume, querido. O que é uma atitude nova? Como que uma atitude nova ela é construída? Como? Através de novos hábitos. Começa com 5 minutinhos, começa com 2 minutinhos e vai trabalhando isso na sua vida. Vai permitindo Deus mover isso no teu coração. Isso vai fazer você ter intimidade com Deus. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer falar diretamente comigo. Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Falar diretamente com o homem. Só que o homem, o pecado entrou entre o homem e Deus. Aí Jesus teve que ser a ponte. Agora, para nós irmos para Deus, nós precisamos passar por Jesus. Ele é o caminho. Mas Jesus falou assim: eu conecto novamente vocês ao Pai.
Quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar. Qual foi a primeira aplicação de Jesus? Ele fala assim, Pai nosso. O Pai de Jesus agora é nosso Pai também. Então fale com o seu Pai. Ele é o seu Pai. Deus, Ele é o seu Pai. E você acha que o Pai espera ou não ter uma conversa com o Filho diariamente? Isso é oração, gente. A gente precisa tirar a parte que muitas vezes a gente construiu, que isso é para alguns. Isso não é para alguns, isso é para todos. Isso é para todos. Você fala assim, mas eu oro, glória a Deus por isso. Mas essa oração tem tirado a ansiedade de você e a preocupação? Sim ou não? Uma vez que eu desenvolvo isso daí, eu preciso aprender a trabalhar a atitude de gratidão. Naturalmente somos ingratos. Você dá um tênis para uma criança. Ele olha e fala assim, I don't like it. Como eu lutava com meu pai para ganhar um quichute. Só tinha uma cor, só tinha um modelo e o chulé era o mesmo para todos. Como fedia aquele negócio. E marcava por onde você andava. Os que são abaixo de 30 não entendem essas coisas. É porque chegou Nike, chegou Adidas, chegou Reebok, chegou várias coisas. Né? I don't like the color. Agora tem mais. I want to customize my shoe. I want to put my name, I want to put the color. É essa geração que a gente está vivendo. Naturalmente nós somos ingratos. Alguém prepara uma comida para você. Fala, preparei um almoço para você. Aí você fala assim, está com pouco sal. Você acaba de orar, você fala assim, meu Deus, que gororoba. Só eu sou assim ou tem alguém? Se você é assim, não levanta sua mão não. Vai escutando. A gratidão é um músculo que precisa ser desenvolvido em nós, até fazer parte do nosso caráter. Por isso a gratidão é mais do que ser educado. A pessoa educada fala, thank you, muito obrigado. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, né? Mas educação não é gratidão. Sabe o que é gratidão? A gratidão é um profundo reconhecimento por algo que eu recebi. É alguém que tem dentro dele um profundo reconhecimento de algo que ele recebeu. Isso é gratidão. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para conosco? Qual que é a vontade de Deus para conosco? Em tudo. Em tudo. Sabe o que significa em tudo no original? Em tudo. Em tudo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Só que é necessário trabalhar isso em nós. É necessário tirar a crítica e agradecer. É necessário tirar a reclamação e começar a ser mais grato. É necessário confiar mais. Né? Esse é o processo que vai gerar em mim gratidão. Nós, há 3 semanas atrás, nessa nação se comemora o quê? Thanksgiving. Você ainda lembra disso? Não. Mas só que isso não tem a ver com um dia, isso tem a ver com um coração que é grato. Aprenda a agradecer as pessoas que estão andando com você. Agradece a sua esposa pela boa mulher que ela é. Agradece seus filhos pelo esforço que ele está fazendo no estudo. Agradece aquele irmão que está andando com você e que ora pela sua vida. Agradece a pessoa que te serve lá no Publix, ou onde você for. Fala, muito obrigado. Obrigado por me servir. Vá gerando esse músculo, vai exercitando esse músculo em você.
Quando se for dar um tip, dá um tip digno. Quando se for dar, eu já vou falar sobre isso, dá alguma coisa que você gostaria de receber. Gratidão é isso, é você trabalhar esse coração que ele tem a tendência para ser ingrato. Ingrato, mas esse não é o nosso caso, graças a Deus. 3, cultivar a alegria interior, contribua. Atos 20 e 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que... Quem falou isso? Jesus. Aqui é o princípio do canal. Segundo Coríntios 9:7 fala assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não tem a ver com valor, tem a ver em como você dá. Como você tem dado o seu tempo? Como você tem investido? Porque a gente acha que quando se fala em dar, é só na questão monetária, né? Não, é também, mas não é só isso. Como você dá seu tempo, como você tem trabalhado isso, né? Porque nós queremos muitas vezes voltar as coisas para nós, para que nós possamos estar num ambiente agradável. Mas aqui a palavra está falando que é melhor dar do que receber. É o princípio do canal. Quando você abençoa uma vida, aquilo que você dá para os outros passa primeiro por você. Por isso que a Bíblia diz assim, não amaldiçoe a ninguém. Porque quando você amaldiçoa, passa por você. Você é canal de bênção. Os outros falam, os outros são os outros. Eu sou um abençoador. Os outros falam mal de... Os outros são os outros. Eu não quero que da minha fonte, que é a língua, jorre 2 tipos de água. Eu quero policiar a minha língua, para que ela não adore o Senhor no domingo e na segunda-feira ela jorre uma água estranha. É a fonte, é canal de Deus. Segundo, é o princípio da semeadura, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos, que é semente. Fala dízimo, é uma semente. A casa do tesouro, onde você deve dar? Onde é a casa do tesouro? Onde você congrega. Para que haja mantimento, aonde? Quem está falando isso? Deus. E depois que você pega a semente, que você entrega na casa do Senhor, e que a casa do Senhor está suprida, sabe? Aí Deus vai falar com você. Olha o que ele fala. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus fala isso para mim e para você. Esse é o terceiro domingo que eu estou falando sobre praticamente a mesma coisa. Porque para uma mentira entrar, ela foi falada várias vezes na sua vida. Para uma verdade entrar, ela precisa ser falada várias vezes na sua vida, até que você receba o entendimento. Uma vez que eu oro, uma vez que eu trabalho a atitude de ser grato, uma vez que eu contribuo, agora o que eu vou fazer? Eu vou servir. João 13:12 fala assim, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Verso 13, vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Esse contexto que Jesus estava falando era a respeito de serviço. Todo texto tem um contexto. Culturalmente, quando
quando alguém recebia alguém na casa dele, os visitantes que chegavam naquela casa, tinha um servo naquela casa que lavava os pés daquelas pessoas que estavam sendo recebidas. Só que Jesus chegou naquela casa e ninguém lavou os pés dos visitantes. Jesus viu uma necessidade de servir. O que ele fez? Entenda o que eu estou falando aqui, tem um princípio aqui. Olha aqui para mim aqui. Olha aqui, presta atenção. Jesus viu uma necessidade que deixou de ser feita. E quando ele vê a necessidade, o que ele faz? Ele se levanta, tira a túnica dele de mestre, pega uma toalha, uma bacia com água e vai servir. Aqui tem uma pérola aqui. O serviço é um negócio maravilhoso. Quando a gente para de servir, a gente para de crescer. Quando você vê alguma necessidade no reino, você viu uma necessidade. Deus mostrou para você uma necessidade. O que ele espera? O que ele espera? Que você se levante e vá fazer. Isso é servir. Se eu fizer somente aquilo que me pedirem para fazer, é ter esse coração. É ter esse coração que fala assim, o servo é alguém que tem uma atitude de rendição ao seu Senhor. Serve quem é rendido. Rendido a quem? A graça de Deus. O mínimo que eu posso fazer é servir ao meu Senhor e aos meus irmãos, porque Ele fez tanto por mim. E nada que eu faça vai chegar aos pés daquilo que Ele fez por mim. Mas eu quero, através da minha vida, servir ao meu Senhor. Muito ou pouco, desamera, não interessa. Mas faça isso de todo o teu coração. Faça isso. Esteja disponível a uma necessidade sempre que for necessário. Alguém pediu para você algo. Se disponha a fazer. Se você não conseguir fazer naquele momento, fala assim, não consigo fazer hoje. Mas amanhã eu vou estar à tua disposição. E o último, uma vez que eu oro, uma vez que eu desenvolvo uma atitude de gratidão, uma vez que eu contribuo, uma vez que eu sirvo, o meu coração está cheio. E uma vez que o meu coração está cheio, o que mais me traz alegria, sabe o que é? Falar do amor de Deus para outras pessoas. 1 Pedro 2,9 fala assim, pode vir para cá os meninos do louvor, estou terminando. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual é o propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é o propósito pelo qual Deus te resgatou? Para que você anuncie em alto e bom tom que existe uma esperança, que existe um rei, que existe salvação para todos aqueles que creem. Amém? Conclusão. Alegrar-se e o regozijar-se enquanto esperamos parece difícil, porque os próprios exercícios que produzem são contra a nossa cultura. Que diz, viva para você mesmo. Não ligue para ninguém. Jesus nos ensina exatamente ao contrário. Sirva, contribua, compartilhe o seu conhecimento e experiência com os outros. Seja grato. E olha só, se praticarmos fielmente esses princípios, receberemos uma alegria constante e abundante. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é um coração que passa pelas dificuldades. Esse é um coração que passa pelos processos da espera.
mas está afirmado. Um dia, Caleb voltou a conversar com Josué e falou assim: lembra da conversa que nós tivemos com Moisés há 45 anos? O tempo passou, mas o deserto só me fez melhor. Eu continuo firme da mesma maneira, eu continuo forte da mesma maneira como eu estava 40 anos atrás. Aprendi a esperar. E agora eu quero o Monte Hebron. Quero o Monte de Deus. Alguém que passou pelas provações, que foi trabalhado por Deus, mas isso simplesmente fez nele um coração mais estável, mais confiante. Alguém que contribuiu, alguém que dependeu de Deus, alguém que ficou firme, alguém que contribuiu com o conhecimento que Deus tem dado. O que Deus tem dado para você? Porque o pouco que Deus me deu pode ser muito para muitos. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e tão rico que não possa receber. Contribua, entregue os tesouros que Deus te deu, e do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. É isso que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Aprenda que as tribulações, elas têm um propósito de Deus na minha e na sua vida. E ter uma atitude correta, desenvolver essa atitude da maneira correta, vai fazer você ser vitorioso. Você fala assim: mas eu já não sou mais do que vitorioso? Sim, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas é preciso desenvolver isso. Não adianta só falar sou vitorioso, e a atitude desqualifica aquilo que você está falando. Toda ação, ela precisa ter uma reação que seja algo que contribua com aquilo que você está falando. Sou vitorioso, mas também tenho uma atitude de vitória. Também tenho uma atitude que glorifica o Senhor no meio da luta. Porque se na luta nós nos mostrarmos fracos, sem esperança, a palavra fala que a nossa força é o quê? É pouca ou é nada. Quero orar por você. Queria pedir que você se colocasse de pé nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tempo, quero te louvar pela tua palavra, e quero abençoar a vida dos meus irmãos, e quero pedir sobre a minha vida da mesma forma. Senhor, muitas vezes eu sou impaciente, muitas vezes eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo, e desenvolver uma atitude vitoriosa é justamente entender que eu preciso passar por esses processos, porque são os processos que Deus me submete e me preparam para ter essa atitude vitoriosa. Quero orar por mim, quero orar pela tua igreja, quero pedir que o Espírito Santo trabalhe isso nas nossas vidas, para que nós possamos desenvolver esses princípios, entendendo que Deus tem um propósito para mim, entendendo que Ele prometeu estar comigo todos os dias. Existe uma esperança preparada para mim, uma expectativa boa. Me ensina, Senhor, a depender do Senhor. Me ensina a falar contigo através da oração. Cria, Senhor, no nosso coração essa característica, Senhor, de todas as vezes que nós tivermos uma preocupação e uma ansiedade, ao invés de viver preocupado e ansioso, que nós possamos ir até a presença de Deus e apresentar diante do Senhor, trocar o nosso jugo, o nosso fardo. Nos dê um coração grato, Senhor. Nos dê, Senhor, essa sensibilidade, Pai, de reconhecer a obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estabelece dentro de nós essa alegria de contribuir, de dar. A tua palavra diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E o serviço, meu Deus, coloca em nós, Senhor, essa visão, esse entendimento, meu Pai, porque o serviço, ele é um envolvimento. Para mim poder servir, eu preciso me envolver com a obra que eu estou realizando, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, te agradeço por isso. E por último, meu Pai,
eu quero dizer, ó Deus, como é bom falar do Teu amor aos outros, como é bom, Pai, estar aqui nessa manhã, falando da Tua palavra, falando, Senhor, dos Teus princípios. Isso enche o nosso coração, isso enche o meu coração de alegria. Aí eu posso dizer que o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, há de suprir todas as minhas necessidades. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha alma firme no Senhor. Ainda que eu passe pelo processo da espera, eu estou firme, eu estou fundamentado, eu estou sobre a rocha, porque eu sei que esse processo está me levando a um propósito, e esse propósito é de forjar em mim um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, não serei levado de um lado para o outro pelas circunstâncias, mas serei levado pelo caráter que Deus está estabelecendo na minha vida e direcionado ao propósito que Deus tem sobre mim. Quero abençoar a tua igreja, quero te louvar por esse momento, na autoridade que há no nome de Jesus.